E aí galera, em ritmo de UFC, hoje no Terça da Pergunta vocês vão levar um soco na sua cara, você sabe por quê? Porque é com Cassiano e Maria Tereza no mic ali no microfone, falando um pouco sobre a adolescência, sobre os pais, sobre a influência deles, a influência de cada um, que cada um recebeu na sua vida. Eles vão falar um pouco da história de cada um, tá ligado? É nóis. Olá pessoal, eu sei que meu cabelo tá esquisitinho, mas é que é o final do dia, né? Quando tá terminando o dia, a gente tá desgastado. O dia foi difícil. Olá pessoal, tudo bem? Olá. Então... Nossa, que horrível, tem que voltar. Olá pessoal, tudo bem? Então, a minha infância com Jesus, meus pais não estavam, não tinha a figura do pai, e quem levava eu para a igreja era minha avó. Depois, com 7 anos, a minha mãe começou, aproximadamente 7 anos, a levar eu na igreja, junto com o meu pai adotivo, que me adotou. Para mim ele é meu pai e pronto, acabou, né? E eles começaram a me levar na igreja. Com 16 anos eu saí meio que da igreja, comecei a me desviar e conhecer o mundo lá fora, e infelizmente isso durou até os 21 anos, foi quase 5 anos aí fora dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, é um milagre, é misericórdia de Deus que não houve sequelas na minha vida, no sentido de gravidez fora de época, as drogas, ter sido um viciado, né? Então, esse temor do Senhor faltou, eu acredito, na minha vida, a ponto de eu não negociar aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus queria. Então, um encontro real com Deus, realmente significativo, eu acredito que foi uma conversão genuína, foi aí com 21, 22 anos de idade. Então, eu nasci num lar cristão, né? Meu pai e minha mãe me ensinaram nos caminhos do Senhor. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. E eu entendo que 16 anos é uma idade que você tem que fazer muitas escolhas, né? E uma delas era quando eu fui decidir qual vestibular que eu ia prestar. E meu pai junto comigo, mas dando, né, pouco aquilo que ele conseguia me dar de atenção. Então eu prestei vestibular, entrei na faculdade, e na faculdade eu percebi que grande parte daquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram eram primordiais em muitas escolhas que eu fazia. Eu vejo que muita coisa às vezes eu deixei de fazer com relação a convites do pessoal da faculdade, porque eu tinha muito respeito pelo meu pai, então aquilo que meu pai falava eu respeitava, eu não tentava fazer algo assim meio que escondido dele, eu respeitava a autoridade dele sobre a minha vida. E pelo fato de eu vir de um lar cristão, eu aprendi também sobre ter aquele temor do Senhor com relação às consequências das minhas ações. Eu fiquei um período assim meio afastada por algumas situações que eu passei particulares, né, com amizades, com a igreja na época, mas não foi nada assim que me levaram a consequências graves ou sequelas que eu estaria carregando até hoje. Então, duas coisas são que marcaram muito o fator escolhas da minha adolescência. Era a questão do respeito à autoridade do meu pai e o temor das consequências, porque eu sabia como cristã que dependendo daquilo que eu fizesse, ia haver uma colheita, né, daquilo que eu escolhi fazer. Depois de uma história tão linda como essa, não tem nem como chorar. Obrigado a todos que viram isso aí. Por hoje é só, corta.